Graça e paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui no culto Batalhando com Fé e hoje eu quero falar sobre alguns efeitos visíveis da fé. Nós sabemos que a fé é invisível. A gente não vê, a gente não pega, mas a fé gera em nós efeitos visíveis que nós podemos ver e que os outros também podem perceber na nossa vida. Hebreus capítulo 11, de 1 a 8. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Esse texto é maravilhoso sobre a fé. Ele diz que fé é a certeza de coisas que a gente espera, é convicção de coisas que a gente ainda não vê. É quando nós compreendemos a dimensão do poder de Deus, o que Ele pode fazer e confiamos nele e nas suas promessas. Daí a gente começa a viver, não mais por aquilo que a gente vê, que a gente pega, mas por aquilo que está escrito na palavra de Deus, pelas promessas maravilhosas do Senhor, pela certeza de que um dia Ele cumprirá cada uma. É importante dizermos que fé não é oposição à razão, mas à visão. A fé, ela nos faz entender. É o que ele nos diz aqui, pela fé entendemos. A fé cristã não é uma fé cega, uma fé burra. Não, ela é uma fé inteligente, é uma fé que nos leva a compreendermos o plano, o propósito, o projeto de Deus e a vivermos de acordo com esse projeto, sabendo sempre que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Eu quero começar sobre os efeitos da fé na vida de Abel, para pensarmos sobre o que Abel representa simbolicamente aqui nesse texto. Versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu um melhor sacrifício a Deus e que esse sacrifício foi aceito, diferente de Caim, que não teve o seu sacrifício aceito por Deus. Muito já se discutiu sobre o tipo de sacrifício, sobre um ter oferecido uma ovelha e outro frutos, e por isso Deus aceitou ou não. Mas na verdade não é essa a questão. A questão é que Abel foi aceito porque ele foi pelo caminho da fé. E Abel simboliza aqui a aceitação. Abel mostra que é possível o homem ser aceito por Deus quando ele se aproxima de Deus com um coração cheio de fé, com uma atitude de aceitação, com uma atitude de buscar a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento. Caim oferece qualquer coisa com um coração completamente distraído, com um coração rebelde, com um coração que não aceita a sua situação pecadora diante de Deus e por isso também não é aceito por Deus.
é importante nós compreendermos o que somos, termos dimensão de quem somos e é uma dimensão exata de quem Deus é, do que Ele representa para nós. Essa ideia arrogante de Caim, ela segue por toda a Escritura. Já quando chegamos lá no Novo Testamento, nós encontramos essa mesma atitude no fariseu e no publicano, que vão ao templo orar. E o fariseu arrogante diz: eu te louvo, Senhor, porque eu não sou igual a esse publicano. Eu jejuo, eu dou esmolas, eu vou ao templo, eu faço minhas devoções corretamente. Eu sou um homem bom. E por isso, por causa da arrogância do seu coração, por causa da sua arrogância espiritual, ele não é aceito por Deus. O publicano vai pelo caminho de Abel. Ele se curva diante de Deus sabendo que nada é. E ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois eu sou um pecador. Tudo que o fariseu está dizendo de mim realmente é verdade. Eu sou isso. Eu sou um pecador carente da tua graça. E Jesus diz que este foi aceito por Deus. Ele voltou para casa justificado. Com Abel nós aprendemos a aceitação. Primeiro, que nós precisamos aceitar nossa situação de pecadores. Aceitar que somos pecadores. Não jogarmos o nosso pecado para debaixo do tapete, mas aceitarmos nossa condição. E reconhecermos quem é Deus, quem é Cristo. E nos prostrarmos diante de Deus com coração humilhado. Porque um coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus, diz a palavra de Deus. E quando nós aceitamos o nosso próximo também, aceitamos que ele também é filho de Deus, andando pelo caminho da humildade, Deus também nos aceita. E ao nos aceitar, Ele nos justifica em Cristo Jesus. Ele nos recebe na sua família como filhos amados e benditos. Ande pelo caminho de Abel, com coração humilde, mas ande pela fé. Abel foi aceito porque ofereceu um sacrifício a Deus pela fé. O versículo 5 fala sobre Enoque. Enoque é um personagem fantástico. Viveu 365 anos e de repente foi trasladado, foi levado para o céu. Aqui o texto diz: pela fé, Abel andou com Deus. E de repente já não estava nesse mundo, porque Deus o levou para si. Com Enoque, nós aprendemos a comunhão. É o princípio da comunhão. Enoque era um homem que andava com Deus. Enoque era um homem que agradava a Deus. Enoque era um homem que, mesmo numa geração corrupta, perversa, ele andava com Deus. Enoque nos ensina o caminho da comunhão com o Criador, com o Pai, com Cristo Jesus, com o Espírito Santo. Andar com Deus. É importante quando nós compreendemos esse princípio. O Salmo 1 diz que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como cristãos, precisamos entender que tipo de povo nós somos, a quem pertencemos, que tipo de vida devemos ter, como devemos andar. É importante sabermos com quem estamos andando. Tem muita gente andando com ímpios, amigo de ímpios, imitando os ímpios. Mas Enoque andava com Deus. Enoque tinha comunhão com Deus. Enoque era amigo de Deus. E por isso, de repente, Deus o levou para si. A intimidade com Deus era tão grande que Deus o levou para si. Deus não tem compromisso com quem vive de acordo com o mundo. Deus não tem compromisso com quem é amigo do mundo. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Deus não tem compromisso com quem se detém no caminho de pecadores, com quem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, Deus nos chama para fora do mundo. Nos chama para estarmos no mundo, mas com a cabeça, com a mente no céu. Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto, busquem as coisas do alto. As pessoas que mais impactaram o mundo foi aquelas que viveram ligadas no céu.
Quanto mais nos envolvemos no mundo, querendo resolver os problemas do mundo, mais mundanos nos tornamos. Quanto mais nos envolvemos com o céu, mantendo comunhão com Deus, mais solucionamos os problemas do mundo, das pessoas que estão perdidas no mundo. O versículo 7 fala de Noé. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, construiu uma arca, obedeceu a Deus, fez tudo como Deus mandou. E qual o princípio que nós aprendemos com Noé? É o princípio da missão. Noé recebeu uma missão de Deus, uma missão que aos olhos do mundo parecia impossível, uma missão que aos olhos do mundo parecia loucura, mas é isso mesmo. A sabedoria dos homens é loucura diante de Deus, e a sabedoria de Deus é loucura diante dos homens. E Noé é chamado para essa missão, e ele vai com sua família. É importante isso, a família de Noé, ela fecha com ele nesse projeto de Deus, uma família que anda pela fé. E pela fé eles constroem um grande barco, a arca. Pela fé eles fazem tudo do jeitinho que Deus mandou. E no tempo certo entraram na arca com todos os animais e Deus mandou o dilúvio e destruiu toda aquela geração. Noé nos ensina a missão. Quando Deus lhe der uma missão, cumpra essa missão. Quando Deus mandar você fazer algo, faça. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então não tenha medo de estar no centro da vontade de Deus. Não tenha medo de obedecer às ordens de Deus. Cumpra a sua missão como um filho obediente de Deus. Noé mostra isso, que é importante sermos missionários. Qual a missão que Deus te deu? Para alguns, Deus deu a missão de contribuir e precisam contribuir com a obra de Deus. Para outros, Deus deu a missão de cuidar da casa de Deus. Para outros, Ele deu a missão de pastorear o rebanho do Senhor. Outros receberam a missão de louvar, de exaltar, de adorar a Deus com cânticos, com música. Outros receberam a missão de socorrer os aflitos. Seja qual for a missão que você recebeu de Deus, faça como Noé. Cumpra. Mesmo que as pessoas riam de você, mesmo que as pessoas digam que você está louco, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Noé nos ensina isso. Noé nos ensina que temos que ser missionários, que temos que fazer aquilo que Deus manda, que Jesus Cristo ordena. Noé, ele nos ensina como é importante cumprirmos a missão que Deus preparou para nós, o propósito que Deus estabeleceu para nós. Seja um missionário autêntico e verdadeiro. Cumpra a missão assim como Noé. Cumpra a missão de Deus e você será recompensado. E é interessante, porque ao cumprir a missão de Deus, Noé foi salvo e toda a sua família. O versículo 8 fala de Abraão. Pela fé, Abraão foi desafiado por Deus a deixar sua terra, sua parentela, e a ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Mas ele foi, porque Abraão nos ensina a obediência. É esse o princípio da obediência. Abraão foi obediente a Deus em tudo. E por ser obediente a Deus, ele foi recompensado. Ele foi tremendamente abençoado. E mais do que ser abençoado, ele se tornou uma bênção para todas as nações. Abraão é um amigo de Deus, mas um amigo sincero e obediente. Obediente ao ponto de confiar e de sair apenas firmado em uma promessa, mas não uma promessa comum, a promessa do Senhor. E ele vai. E Deus promete fazer dele uma grande nação, mas ele não podia ter filhos e muito menos a sua esposa, Sara. Mas um dia o milagre aconteceu. Um dia Deus deu a Abraão o filho da promessa, Isaque. E quando o menino já estava crescido, Deus chega para Abraão e diz: eu quero esse menino, me dá esse menino. Mesmo com o coração doído, cortado, sangrando, Abraão obedece. Porque Abraão era íntimo de Deus e obediente a Deus em tudo. E ele vai sacrificar Isaque.
E Deus poupa o menino e diz: não, Abraão, não faça nada ao menino. Sabe por quê, Abraão? Porque essa tua atitude de amizade, essa tua atitude de obediência extrema, muda a história da humanidade. Porque, Abraão, tu só tinha esse filho e tu não me negaste ele. Eu também tenho um único filho, Jesus, e eu não nego esse filho à humanidade. Por causa de ti, todas as famílias da terra serão benditas. Benditas com a bênção da salvação que eu darei quando enviar meu filho. E meu filho vai morrer na cruz do Calvário. Eu poupei a vida do teu filho Isaque, mas a vida do meu filho Jesus, Abraão, eu não vou poupar. Eu vou entregá-la para a salvação de todo aquele que crê. Abraão andou com Deus. Abraão foi um homem obediente em tudo e por isso Deus o abençoou grandemente. Meus irmãos, e o capítulo 11 segue com muitos outros exemplos de fé. Mas nós vamos ficar só nesses 4. Que a nossa fé possa gerar em nós efeitos visíveis e que no futuro as pessoas possam dizer de nós, como disseram desses heróis da fé, possam dizer: pela fé eles foram aceitos por Deus, pela fé eles tiveram comunhão com Deus, pela fé eles cumpriram a missão de Deus, pela fé eles foram obedientes a Deus, pela fé eles receberam o galardão de Deus. Que Deus te ajude cada dia a viver pela fé, a andar pelo caminho da fé. Que Deus te sustente nesses dias difíceis e que te dê vitória para a honra, glória e louvor do seu nome. Deus te abençoe. Deus te guarde.